Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno. Vamos falar de muitas coisas hoje e você pode, antes da gente começar as informações, você pode participar do canal se inscrevendo aí, no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. E você pode também deixar o seu like clicando no joinha, aí é muito importante, o seu like e a sua inscrição. Para que o algoritmo, o seu like e a sua inscrição, ela faz com que o algoritmo mostre mais os nossos vídeos aí, distribua mais para mais pessoas, e quanto mais os likes e mais as inscrições, melhor. Nós estamos vivendo aí um momento de muita instabilidade no país e automaticamente quando a gente fala de STF, do judiciário brasileiro, o algoritmo te joga para trás, não mostra você para mais pessoas, é automático. Infelizmente, é isso que acontece hoje no Brasil. Então, para combater isso, só a inscrição e o seu like, por isso é muito importante. E você sabe que o canal Fatos, Informações e Opiniões, desde que surgiu independente, e permanece independente e tem que permanecer independente. E é o canal que é a voz da população de Ponta Porã. Nós estamos aqui para atender os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, E claro, se você tiver os eventos, você tem um show para fazer, um evento cultural, uma apresentação de dança, é só entrar em contato conosco ou alguém que nos conhece para que a gente possa passar essas informações aqui. Tem um evento cultural sendo promovido aí, um baile, alguma coisa, manda para nós. No São Luís, por exemplo, daqui uns dias vai ter a festa de São Roque. Domingo, no CTG Crianças da Saudade, vai ter o Porco no Rolete. Isso tudo faz parte da agenda cultural e nós estamos divulgando aqui. Agora, a nossa prioridade é sempre os eventos beneficentes. Tem um churrasco aí, um baile beneficente, tem aí uma ação entre amigos, uma rifa solidária. Nós estaremos aqui sempre divulgando. A prioridade aqui são os eventos beneficentes, tá bom? Mas claro, a nossa preocupação primeira é o bem-estar da nossa população. E, se tiver problemas, nós estamos aqui acompanhando uma gestão municipal bem controversa, bem problemática, que anuncia aí que está fazendo um monte de coisa boa no município, mas não tem remédio nas farmácias, poucos remédios. Já houve reclamações de falta de copo para beber água nas repartições, falta de papel higiênico em CEINFs e escolas, ou seja, a coisa não está lá muito legal e a administração vende como se estivesse transformando o município de Ponta Porã numa metrópole, num paraíso, e a verdade não é essa. Então nós estamos aqui para isso, para divulgar a verdade. Mentiras não é com a gente. Se você tiver uma denúncia e essa denúncia não tiver um embasamento, eu não vou fazer essa denúncia aqui, Exemplo para você, vou citar um exemplo para você que quando o professor Carlos Espinosa ele esteve pedindo que eu divulgasse um problema que ele está enfrentando com um terreno lá na região do Marabaia, na região sul do município, em que o município e o Ministério Público estavam acusando ele de ser invasor do próprio terreno, eu disse, então vamos vir aqui, você tem aí a prova de tudo que está acontecendo, documentado. Ele me passou toda a documentação, está aqui, Então é isso, As nossas denúncias são com embasamento. Nós não vamos chegar aqui e ficar criticando todo mundo por criticar, jogar denúncia no ar sem um pingo de fundamento. Sem fundamento a gente não faz as coisas aqui, beleza? Vamos lá então, vamos começar com as informações, porque o bicho está pegando, Você lembra quando o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos? No dia 20 de janeiro de 2029, ele disse, olha, o prazo do Bolsonaro, do Lula, de perseguição com o Bolsonaro, está acabando aqui. Outro prazo que ele deu, o prazo de Maduro vence a partir do dia 20 de janeiro. Não que ele no dia 20, ele ia lá e ia acabar com tudo, mas ia começar, era o começo do fim desses regimes. E depois de toda a situação que aconteceu aí, da eleição comprovadamente não vencida por Maduro,
os desdobramentos mostravam que os Estados Unidos iriam intervir na ditadura da Venezuela, né? Primeiro porque tem a Rússia querendo chegar, e segundo que tem a China também ali bancando aquilo tudo ali, né? E os Estados Unidos, no que eu sou de acordo, não quer mais, né, regimes como Venezuela e Cuba aqui na América do Sul e na América Central. E quem quem tem aí, vamos dizer assim, o bom senso, e quem que gosta da coisa legal, da coisa honesta, também não gosta de ditadura, né? Iria apoiar, vai apoiar os Estados Unidos nessa situação. E nessa semana, né, precisamente aí no início dessa semana, houve aí um desafio por parte do Nicolás Maduro ao governo dos Estados Unidos. Quem é que não se lembra dele dizendo que se os Estados Unidos ousasse ameaçar a Venezuela, seria o fim do Império Americano? Pois é. Isso chegou aos ouvidos do Donald Trump. Ele classificou isso como patético e resolveu aceitar o desafio. Pronto, aceitou o desafio. E agora, Maduro? O desafio que o Nicolás Maduro fez ao presidente Donald Trump já produziu efeitos devastadores para a Venezuela. A embaixada dos Estados Unidos em Caracas anunciou hoje, né, nesta quarta-feira, dia 13, que, segundo a procuradora-geral do país, a Pam Bondi, foram apreendidos 700 milhões de dólares, quase 3 bilhões e 800 milhões de reais em bens de Nicolás Maduro, incluindo mansões, carros, aviões e joias, fazendas, coisa e tal. Segundo ela, a ação se justifica pela operação contínua do crime organizado do regime chavista. Abre aspas para Pam Bondi. Isso é crime organizado, não é diferente da máfia, disse Bondi em um trecho de uma entrevista à Fox News. Em 7 de agosto, Washington dobrou para 50 milhões de dólares, cerca de 270 milhões de reais, a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, a quem o governo americano vincula ao cartel de Sinaloa e acusa de ser um dos maiores traficantes de drogas do mundo. Um dia depois, o presidente Donald Trump assinou uma diretiva autorizando o seu exército a combater cartéis na América Latina. E todo mundo viu o movimento que foi hoje, né, nos mares do Caribe. De acordo com a agência de notícias Reuters, hoje começou o envio de membros da Força Aérea e de fuzileiros navais ao Caribe para dar início à repressão. E vale lembrar que tem aí um grupo de norte-americanos em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Segundo Bondi, esses bens de Maduro incluem 2 aviões multimilionários, várias casas, uma mansão na República Dominicana, várias casas multimilionárias na Flórida, uma fazenda de cavalos, automóveis, 9 veículos, segundo ela acredita, milhões de dólares em joias e dinheiro. E começou a caçada, né? Começou a caçada. Foi desafiado e foi aceito o desafio do Maduro, né? Foi aceito o desafio do Maduro pelo Trump. Ele aceitou, beleza, vamos lá. Vamos encarar essa aí. Agora, tem um nanico aí, né? Tem um pigmeu diplomático, que é o Brasil, que está encantado com as promessas da China e da Rússia, de que para ele peitar. Sabe aquela história do quem é a criança da década de 80 e 90 vai lembrar, né? Você lembra quando tinha aquelas brigas de moleque na rua, né? Tipo assim, cospe aqui, né? Cospe aqui, quem for mais macho. Aí quem cuspia batia na cara do outro, tirava a mão, cuspia na cara do outro, aí a briga aumentava, ou seja, é aquela história do apagar fogo com gasolina, né? O governo brasileiro está fazendo, só que é um anão diplomático, é um pigmeu diplomático. E está sendo usado pela China e está sendo usado pela Rússia.
O Xi Jinping já matou a charada, né? O Lula, ele se acha um grande estadista, né? E aí, para massagear o ego do Lulinha, eles vão lá e dizem, vai lá, enfrenta os Estados Unidos, enfrenta que nós estamos aqui com você. E ele vai lá e faz, né? Ele tem o interesse dele, quer, diante dessa situação toda, aproveitar para ganhar popularidade. E ele ainda tem do lado, né, Datafolha, muita gente chama de Datafoice, né? Datafalha, tem Quest, viés de esquerda, que vão dizer agora, surgiram pesquisas agora, que vão dizer que Alexandre de Moraes é bem aceito pela população, vão dizer que o Nunes Marques é o menos, né, aprovado pela população, vão dizer que o Lula, né, teve a aprovação aumentada, vão dizer que o povo brasileiro quer a prisão do Bolsonaro. Podem postar, eles vão dizer tudo isso aí, as pesquisas, os institutos de pesquisa, que são pagos pela esquerda, que são pagos hoje pelo STF, é pago pelo desgoverno aí, né, de comunistas que está no Brasil, tentando se instalou e está tentando permanecer, né, tentando, diante de uma ditadura, né, num cenário de ditadura, impor esse governo e esse regime aí ao povo brasileiro. O povo brasileiro não está aceitando, ainda não se revoltou, né? Há que se destacar, isso ainda não revoltou. E outra, tem um grande problema nisso aí. O governo brasileiro está a todo momento provocando os Estados Unidos. A todo momento provocando os Estados Unidos. Vale lembrar que essa eleição de 2022, ela é muito questionada, né? Para mim, por exemplo, foi fraude. E ele não tem a maior parte da população, então ele não pode falar pelo povo brasileiro. Esse presidente Lula, ele não pode falar pelo povo brasileiro, porque ele não tem um povo do seu lado. Ele está desafiando os Estados Unidos há muito tempo. E quer mais um exemplo de como ele está desafiando? Um avião sancionado da Rússia pousou no Brasil e hoje foi para Caracas, foi para Venezuela. O cargueiro militar russo Ilyushin 76TD pousou na tarde de hoje no aeroporto de Caracas, na Venezuela, depois de permanecer 3 dias em Brasília. A aeronave pertence à companhia Aviacom Zitotrans, sancionada pelos Estados Unidos desde 2023, sob acusação de transportar armas e equipamentos militares para o governo venezuelano. Segundo registros de rastreamento do voo IL-76, decolou de Brasília na noite de quarta-feira, dia 13, fez escala em Santa Cruz, na Bolívia, e seguiu para Bogotá, na Colômbia. Só países de esquerda, né? E depois, de breve permanência na Colômbia, voou para Caracas, onde pousou por volta das 13h50 de hoje, horário de Brasília. A aeronave integra uma frota de 5 cargueiros da empresa e a companhia foi incluída pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos na lista de sanções por transportar em voos anteriores peças para foguetes, drones de uso militar, insumos nucleares e outros equipamentos bélicos. As investigações dos Estados Unidos também evidenciam o envolvimento da empresa em operações de transporte para o regime comunista da Coreia do Norte e apoio logístico ao Grupo Wagner, organização paramilitar russa alinhada ao governo Putin. E o IL-76 chegou a Brasília no último domingo, dia 10, vindo de Moscou, com escalas no Azerbaijão, na Argélia e na Guiné. A permanência no pátio da base aérea, isolado dos demais aviões, gerou questionamentos no Congresso Nacional. Os senadores Márcio Bittar, do União do Acre, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentaram requerimentos ao Ministério da Defesa e ao Itamaraty em busca de informações sobre a autorização, o objetivo da missão, a carga transportada e a identidade dos tripulantes. A Força Aérea Brasileira declarou que não divulga o conteúdo transportado por se tratar de informação restrita ao operador do voo. Nosso trabalho, segundo a Força Aérea Brasileira,
é controlar o espaço aéreo, não a carga. Foi a afirmação de um integrante da cúpula da FAB. O Itamaraty informou que não há ilegalidade na aterrissagem, uma vez que as sanções impostas pelos Estados Unidos não têm efeitos judiciais no Brasil. Mais uma vez, desafiando os Estados Unidos. Ainda não há confirmação do próximo destino da aeronave, mas voos anteriores de cargueiros de bandeira russa na região sugerem possíveis rotas para Cuba ou retorno a Moscou. Até o momento, nenhuma autoridade brasileira ou venezuelana divulgou informações adicionais sobre essa operação. Eu estou falando, o governo brasileiro, o governo do PT, o governo comunista do PT está achando que ele tem total apoio da China e da Rússia e vai acabar sozinho. Já está provocando os Estados Unidos. Faz muito tempo. Enquanto isso, a China e a própria Rússia, apesar das suas rusgas e seus problemas diplomáticos com os Estados Unidos, estão negociando, estão conversando com os Estados Unidos. O Brasil, na sua como é que eu posso, no seu nanismo, no seu nanismo diplomático, posso assim definir, o Lula quer porque quer encarar os Estados Unidos. Não tem como, não vai encarar, e quem vai sofrer as consequências é o povo brasileiro. E aí ele vem dizer que é a família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, que está lá fazendo tudo isso, né? Provocando as sanções que o Brasil tem sofrido. Bom, vamos falar dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar aqui da Soloforte, que é uma empresa de profissionais experientes, dedicados, uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. Composta por profissionais experientes com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Soloforte e a sua equipe trabalha colaborando estreitamente com os produtores rurais, pequenos e grandes produtores rurais, e utilizam de decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Soloforte estão sempre presentes, estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Também são implementados pelos profissionais competentes da Soloforte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Soloforte. São utilizados, pelos profissionais da Soloforte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, garantindo assim colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Soloforte trabalhando em Ponta Porã e região de fronteira com os grandes e pequenos produtores rurais. A Soloforte que está conosco desde o início do canal, Fatos, Informações e Opiniões. E agora, outras informações. Trump, falando de novo da situação Brasil-Estados Unidos. O presidente Donald Trump, ele disse que o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial, Vamos falar do Trump, então, vamos falar um pouquinho. Hoje ele falou do Brasil, e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele afirmou hoje que o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial. Ele disse que o país cobra tarifas muito mais altas do que as aplicadas pelos norte-americanos. Abre aspas para o Laranjão. O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas, foi o que declarou a repórteres na Casa Branca. Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas altíssimas, muito mais do que nós cobrávamos deles. Trump fez a afirmação depois que um jornalista perguntou sobre a proximidade do Brasil com a China. Ele respondeu que não está preocupado. Segundo o presidente norte-americano, os Estados Unidos estão impressionando todo mundo e têm desempenho econômico melhor do que qualquer outro país. Eles podem fazer o que quiserem, eles não estão indo muito bem, disse o Trump. O republicano também voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Trump afirmou que há uma execução política contra o brasileiro. E ele disse ser muito bom com pessoas, e sabe quem é honesto e quem é porcaria. É uma execução política que eles estão tentando fazer com o Bolsonaro. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso,
O governo brasileiro afirma que as instituições do país são independentes e não se curvarão a pressões externas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que não vai chorar se os Estados Unidos deixarem de comprar produtos do Brasil e que buscará novos mercados. Ele não vai chorar mesmo, quem vai chorar é o povo brasileiro, né? E burro, idiota, imbecil de quem apoia esse maluco. Eu tô perdendo a paciência com esse povo aí, né? Do governo petista. Tá complicado. Eu falei para você que ia dizer, né? Que ia falar sobre a questão aí do Trump, falando do Bolsonaro. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele acusou o Brasil de tentar promover uma execução política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, em conversa com repórteres, o republicano também afirmou que o Brasil é um dos piores do mundo como parceiro comercial. Já falamos sobre isso. E ele disse, né, repetindo mais uma vez o que ele disse, o Trump disse ser muito bom em conhecer pessoas. E diz que Bolsonaro é um homem honesto. E acha que o que estão fazendo com o Bolsonaro é uma execução política. Isso que estão tentando fazer com o Bolsonaro é terrível, terrível e ditador. O republicano conversou com os repórteres sobre a aproximação do governo brasileiro com a China e disse não estar preocupado nem um pouco com isso, dizendo que eles podem fazer, o Lula pode fazer o que quiser e que o Brasil economicamente não está indo bem e que os Estados Unidos está fazendo em termos de economia, hoje o governo dele está fazendo, está impressionando todo mundo, e realmente é fato, né? Trump criticou as barreiras comerciais impostas pelo Brasil aos Estados Unidos, dizendo que o Brasil também tratou muito mal como parceiro comercial aos Estados Unidos por muitos e muitos anos. Um dos piores países do mundo por isso. Eles cobraram tarifas altíssimas e que dificultaram muito fazer qualquer coisa, né, prejudicaram muito os Estados Unidos. A Casa Branca já havia classificado as investigações contra Bolsonaro, o ex-presidente e presidente de honra do PL, por suposta tentativa de golpe de Estado, como uma caça às bruxas. E esse argumento, segundo autoridades norte-americanas, está entre os que embasaram a decisão de impor uma tarifa de 50% a determinados produtos brasileiros. O governo brasileiro alega que as instituições nacionais são independentes e que não se submetem às pressões externas. Mais cedo, também hoje, também nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que não vai ficar chorando se os Estados Unidos deixarem de comprar produtos do Brasil. E eu vou repetir de novo, quem vai chorar não são eles, né? Não vai ser o bilionário Lula, o bilionário Lula com seus filhos trilhardários, né? Não são eles, é o povo brasileiro. É essa a situação do Brasil, né? Infelizmente. E a deputada norte-americana Maria Elvira Salazar usou as redes sociais para manifestar apoio às sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra as autoridades do programa Mais Médicos. Em sua postagem, Maria Salazar afirmou que as missões médicas cubanas configuram um sistema de escravidão moderna do regime. Ela, que integra o Partido Republicano da Flórida, comemorou a decisão da gestão do presidente Donald Trump contra o programa brasileiro. E a congressista também defendeu a pressão econômica norte-americana sobre o regime de Cuba. Ela argumenta que a receita obtida com a contratação dos profissionais da saúde beneficia a elite castrista, né? A elite Fidel Castro e seus repressores, em vez de chegar aos médicos. Por fim, Salazar direcionou uma crítica aos países e indivíduos que se aliaram a essa iniciativa. Vocês não serão bem-vindos na terra da liberdade. Na verdade, foi isso mesmo, né? O Brasil, na época da Dilma Rousseff, financiou a ditadura cubana. A gente sabe que muitos poucos que vieram nos Mais Médicos eram médicos, poucos eram médicos. Integrantes de guerrilhas, integrantes de terroristas cubanos que vieram para cá, né? Dessa história de Mais Médicos, mantido aí pelo governo brasileiro da época de Dilma Rousseff, com pedido, né, e apoio do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eles vieram para cá, esses médicos, né, esses supostos profissionais, os que trabalhavam, né, que eram médicos de verdade, tinham que mandar 80%, eu disse ontem 70%, mais de 70%, né,
mas exatos 85% do seu salário era enviado para Cuba. E seus familiares permaneciam lá, eles não vinham com os profissionais para o Brasil, ou seja, ficavam reféns lá, né? Como se fossem reféns. E tipo, não inventa de querer fazer alguma coisa porque os seus familiares aqui poderão sofrer as consequências. E depois que acabou os Mais Médicos, que foi quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, acabou o programa Mais Médicos. E muitos desses profissionais pediram asilo no Brasil, pediram a cidadania brasileira para permanecer no Brasil, por causa das perseguições lá naquele maravilhoso país de Cuba que a esquerda tenta pintar como maravilhoso, né? Sempre tentou. Coitados cubanos, né? Eu tenho dó daquele povo, né? Que foi engolido pela ditadura de Che Guevara, dos Castros, e hoje está, né, dependendo daquele governo que está massacrando, né, aquela população lá da ilha de Cuba, né, da capital Havana, enfim, né, nós que tivemos aí a Cuba já um promissor país, né, que depois se transformou na ditadura dos Castros, dos castristas, e acabou com Cuba, né? Cuba, que era um paraíso, né, se tornou um inferno, né, pelo menos para a população. Bom, vamos seguindo com as informações aqui e falando também dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Coop Home Office, a Coop Home Office que tem aí e já está conosco, né, desde o dia 7 de abril e é um importante parceiro comercial aqui do Fatos, Informações e Opiniões, né? Vem aí com um projeto arrojado e moderno, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. E é perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. O prédio da Coop Home Office, ali na rua Deputado Araújo Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João, chama atenção, né? Já está em fase de conclusão o prédio com mais de 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, né? E fica ali na Deputado Araújo Moreira, onde você pode, né, conhecer o nosso plantão de vendas, justamente ali na frente do prédio, no prédio do Supermercado Bom Gosto. Antes de você subir para o segundo andar, fazer suas compras, ali no térreo você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office e ali você vai encontrar os nossos profissionais do plantão de vendas, né, que estão prontos para te recepcionar ali. E ali eles vão te mostrar como é o projeto, né, a planta do projeto do prédio da Coop Home Office e vai entender através da maquete o funcionamento do prédio, do moderno prédio aqui em Ponta Porã. E claro, vai saber como é perfeitamente possível você adquirir um dos apartamentos, porque os profissionais do plantão de vendas estarão ali mostrando para você os planos e você vai ver como é possível ter apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? É a equipe da Coop Home Office que vem com esse prédio lindo e maravilhoso modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Outro parceiro comercial interessante que está conosco aí desde julho é o Bob's Ponta Porã, né? O Bob's Ponta Porã que tem o sabor dos encontros ali na Avenida Brasil, com a Presidente Vargas em frente à Igreja Matriz São José. O Bob's é uma marca renovada, jovem e aberta e que entende o contemporâneo.
O Bob's tem uma trajetória de mais de 7 décadas, né? 70 anos aí, e que dá experiência ao Bob's, de experiência e solidez, né, para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com os descontos e benefícios exclusivos. E como é que você consegue ter esses benefícios exclusivos? É só virando um Bob's Fan, e você pode virar um Bob's Fan acessando o bobs.com.br, e ali você vai fazer o seu cadastro, vai gerar cupons. Esses cupons promocionais vão servir para você, né, utilizar lá no Bob's Ponta Porã e saborear os mais variados e deliciosos sanduíches lá do Bob's Ponta Porã. E também vai aí ter sobremesas, os milkshakes, os acompanhamentos, as saladas, os cafés da manhã, enfim, né, as gostosuras e delícias lá do Bob's Ponta Porã estão ao seu alcance se você virar um Bob's Fan. E a comunidade de Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, já sabe que o sabor dos encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Seguindo com as informações aqui pelo Mato Grosso do Sul, né, a Procuradoria Jurídica da Câmara de Campo Grande optou pelo arquivamento do pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Santa Casa de Campo Grande. A Procuradoria alegou que a Santa Casa é financiada por recursos federais, o que impede vereadores de fazerem esse trabalho de fiscalização que compete a deputados. A CPI, apresentada pelo vereador Rafael Tavares, do PL, tinha por objetivo investigar o déficit financeiro do hospital, que tem gerado atraso de pagamentos, contratos, convênios, entre outros. O déficit financeiro, que o vereador pretendia, que era investigar o déficit acumulado da Santa Casa de Campo Grande, nos últimos 5 anos, incluindo dívidas bancárias e obrigações pendentes, apurando a origem e a extensão do rombo financeiro. Atraso de pagamentos era um dos temas, e que o vereador queria investigar, né, os atrasos no pagamento de salários de funcionários com e sem carteira assinada, além de honorários médicos, que são os contratados via PJ, via CNPJ, e fornecedores de insumos, incluindo as razões para tais atrasos. Outro assunto, né, eram os repasses e a aplicação de recursos. O vereador pretendia examinar todos os repasses e subsídios públicos recebidos, municipais, estaduais e federais, avaliando assim a adequação da aplicação desses recursos e buscando indícios de desvios na gestão favorecimento. O que vale lembrar aí é que pelo menos tem um vereador trabalhando lá em Campo Grande, né, que é o vereador do PL, né, ao contrário daqui, que ninguém trabalha, né, que ficam fazendo videozinho aí na internet comemorando rotatória, né? Outros mostrando vídeos aí de eventos culturais que a prefeitura promove, mas, por exemplo, cobrar nepotismo aqui na Secretaria de Governo e Comunicação, ninguém faz, né? Cobrar da Prefeitura de Ponta Porã os trabalhos que a gente pode considerar essenciais, como papel higiênico aí nas escolas, nas repartições, copo de água, essas coisas, a gente não vê, né? Nós não estamos vendo vereadores questionando, por exemplo, o Ministério Público, né, que já pediu explicações para a Câmara Municipal de Ponta Porã sobre o excesso de apadrinhamento lá na Casa de Leis do município de Ponta Porã. Pelo menos lá em Campo Grande tem um vereador trabalhando. Beleza, vamos falar também do parceiro comercial, que é a Baturité Conveniência, né, que fica ali na rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali na Conveniência Baturité você pode chegar, né, um ambiente familiar do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, tomar aquela cervejinha, né, gelada. Você pode tomar um vinho bom, tomar um bom uísque, uma vodka. E você que prefere outras bebidas, né, vamos dizer assim, outras bebidas quentes, né, como uma cachaçinha de Minas, quem é que não gosta, né? Aqueles que gostam
de uma cachaça, as cachaças de Minas são as melhores, né? E ali na Baturité você vai ter as cachaças de Minas, né? Aquelas seladinhas, dose única, que você vai encontrar lá na Baturité. Tem as de vários sabores e também tem as raizadas, né? Para aquele pessoal que gosta de uma cachaçinha. E você que não pode com a bebida alcoólica, você que não gosta da bebida alcoólica, você tem ali os mais variados sucos e refrigerantes, e a criançada tem, né, à sua disposição sucos e salgados e doces ali, né, na conveniência Baturité. E aquelas pessoas que não gostam de jeito nenhum de enfrentar filas em grandes supermercados, podem chegar na Baturité, que é uma conveniência muito surtida. Com certeza lá você vai encontrar, né, com certeza o que você precisa. E vamos falar também da Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas é nosso parceiro aí desde junho, e que está conosco e vai permanecer, se Deus quiser, por muito tempo, né? A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul e para o Paraguai. A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, e está presente em mais de 12 países. E aqui, para o Mato Grosso do Sul, o representante Eurofilt é a Futura Soluções Agrícolas, né, para o Mato Grosso do Sul e também para todo o Paraguai. A Futura Soluções Agrícolas não é fraca não, rapaz. Tem a solução para o homem do campo em todos os lugares, principalmente aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, e trabalha com máquinas e implementos agrícolas, ou seja, trabalha lado a lado ao homem do campo. O homem do campo teve um problema lá no seu galpão, teve um problema lá com o seu equipamento, teve um problema lá na sua lavoura, rapidamente, né? É só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas que a solução vai chegar da melhor forma possível e resolver todo o problema do homem do campo. E a Futura Soluções Agrícolas também trabalha com venda de imóveis rurais e urbanos, ou seja, você que mora na fazenda, mora na área rural e os filhos vieram para a cidade e você está querendo acompanhar, né? Vocês estão querendo acompanhar seus filhos, é só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas que eles vão achar um bom imóvel, o melhor imóvel aqui na área rural da região de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. E você que quer fazer o caminho inverso, sair da cidade para o campo, a Futura Soluções Agrícolas vai achar para você a melhor, né, o melhor imóvel rural, vai achar uma chácara boa para você, uma boa fazenda, uma boa lavoura, um bom local para você morar no campo, tá bom? É a Futura Soluções Agrícolas trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Vamos falar de esporte, vamos falar da Libertadores, que ontem nós tivemos jogos, né? Começou na terça-feira com Fortaleza empatando com Vélez em 0-0, o Atlético Nacional com São Paulo também empatando 0-0, o Peñarol ganhou do Racing por 1-0. O Cerro Porteño foi derrotado pelo Estudiantes por 1-0 lá em Asunción, né? Eu assisti esse jogo aí, no finalzinho, o Estudiantes de pênalti fez 1-0. O Flamengo ganhou do Internacional no confronto brasileiro por 1-0. O Botafogo joga hoje contra a LDU Quito. Ainda hoje tem Libertad e River Plate e Universitário e Palmeiras. Na Copa Sul-Americana, nós tivemos jogos desde a terça-feira, quando o Once Caldas ganhou do Huracán por 1-0, o Independiente del Valle ganhou do Mushuc Runa por 1-0, o América de Cali foi derrotado pelo Fluminense por 2-1. Ontem, nós tivemos o Bolívar ganhando do Cienciano por 2-0, o Universidade de Chile ganhou do Independiente por 1-0, o Aliança Lima ganhou da Universidade Católica por 2-0. Hoje tem Atlético Mineiro e Godoy Cruz, né, jogando no Mineirão, e o Central Córdoba enfrenta o Lanús. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.